Tem muita gente frustrada porque chega num lugar lindo, mas na hora de fazer a foto não consegue fazer a imagem que quer. Esse problema pode ser por conta da falta de edição. E você não precisa de um computador caro para poder fazer isso não. Um simples celular consegue fazer isso. No vídeo de hoje eu vou te apresentar um programa gratuito que vai te ajudar a colocar suas fotografias no próximo nível. O Lightroom é um dos programas mais conhecidos para poder editar foto. É da Adobe, que tem vários programas para computador, e tem a versão gratuita para celular, que é suficiente para o que a gente vai aprender hoje. A versão paga não precisa de preocupar com ela nesse momento ainda não. Então no vídeo de hoje eu vou te apresentar esse programa, te mostrar todas as ferramentas para poder melhorar suas fotografias e te ajudar a editar as fotos do jeito que você sempre quis. Primeira coisa que você precisa de fazer é baixar e abrir o programa. Essa imagem de fundo de tela é a minha, e você pode ter no seu celular também. Eu estou disponibilizando ela no Instagram, me segue lá. Quando você abre o programa, você pode importar as fotos que você quer editar. Essas fotos vão ficar lá na biblioteca. Clica na imagem para poder abri-la, e aí você tem todas as ferramentas necessárias para poder editar a sua foto. Essas ferramentas ficam na parte de baixo do programa, e você seleciona essa ferramenta a partir do que você quer editar. No caso dessa imagem aqui, a gente está usando uma foto de contraluz que foi feita propositalmente, mas imagina que a intenção não era fazer uma foto de silhueta, mas sim fotografar a própria imagem. Isso é muito comum quando a gente vai fazer selfie de nós mesmos e a imagem fica escura, fica mais escura do que deveria ser. E aí a gente quer clarear a imagem para poder fazer com que apareça mais coisas, sem necessariamente estourar o fundo. Vamos supor que a ideia é postar essa imagem no Instagram. O que nós vamos fazer é, primeiro clicar na ferramenta de corte e selecionar a proporção quadrada, que é o padrão do Instagram. Nós vamos alinhar o horizonte e ajustar o enquadramento de uma maneira mais interessante. Feito isso, é só apertar o Vzinho de OK aqui embaixo e ele aplica essa alteração. O legal desse programa é que ele faz uma edição não destrutiva, ou seja, ele não modifica a sua imagem, de maneira que, se você quiser refazer alguma modificação que você fez anteriormente, tanto para poder aumentar essa modificação ou para poder suavizar o que você tinha feito anteriormente, você pode fazer. É só você clicar de novo na ferramenta que você estava usando, ele abre de novo com todas as informações que você tinha ali e você pode, no caso da ferramenta de corte, reenquadrar essa imagem sem problema nenhum. Os primeiros 4 ícones são ferramentas de ajustes locais e sobre eles a gente não vai falar nesse vídeo não. O que nos interessa é a segunda parte, onde tem aqui o automático, em que ele vai fazer os ajustes que ele entende que é melhor para a foto, mas a gente quer fazer esse ajuste de maneira manual. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar em luz, e ele vai abrir todas as ferramentas que vão trabalhar a luz da nossa imagem. A gente pode mexer nesses sliders para poder controlar o quanto de modificação a gente quer. Então se a gente quer aumentar a exposição, deixar a imagem mais clara, você clica nela e ajusta de maneira que vai clarear toda a imagem. Quanto mais você puxa esse slide, mais clara vai ficar a imagem. Nesse caso eu coloquei em mais 5, o que fez com que a minha imagem aparecesse, mas o céu fica estourado, e eu não quero isso. Eu preciso que essa imagem apareça também o céu. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar um pouquinho a exposição para um número menos forte, e a gente vai mexer em todos os outros aspectos. Então a gente vai diminuir o realce, que é a parte clara da imagem, para poder trazer informação no céu, e a gente vai subir as sombras, para poder clarear só as partes de sombra da imagem. E isso é questão de gosto, você vai aumentar e diminuir de acordo com o que você está vendo na sua imagem e de acordo com o que você entende que é mais adequado para aquela imagem. Não tem problema nenhum você voltar numa ferramenta para poder reajustar ela depois. Os pretos é o ponto de preto da imagem, então quanto mais para a esquerda, mais os pixels escuros, mais pretos eles vão ficar, quanto mais para a direita, os pixels escuros, menos pretos eles vão ficar. E a ideia aqui é procurar um ponto de equilíbrio em que eu consiga ter informação suficiente e contraste o suficiente na imagem, mas que ainda assim eu consiga fazer com que o fundo apareça, o céu apareça e a estátua apareça muito bem dentro dessa imagem. Eu vou diminuir um pouco o contraste porque essa imagem é muito contrastada e isso vai fazer com que eu consiga enxergar melhor todos os elementos em detalhes. E o legal é que, a partir do momento em que eu fiz a edição de uma ferramenta, eu posso voltar nas outras para poder fazer o ajuste necessário, porque eu modifiquei alguma coisa depois. O próximo conjunto de ferramentas são as cores. Então você clica no ícone de cor e ele vai me dar aqui,
Primeira coisa, o equilíbrio de branco. Essa ferramenta é feita para poder ajustar as cores da sua imagem. Então, se você está num ambiente que é iluminado à luz de velas, por exemplo, ele vai ser um ambiente mais amarelado. E se você quiser neutralizar esse amarelado da luz de velas, você pode fazer utilizando essa ferramenta. Nesse caso, a gente vai fazer diferente, a gente vai usar ela de uma maneira criativa. Então, eu posso deixar a foto mais azulada, com um aspecto mais frio, em que parece que o lugar estava mais frio, ou eu posso puxar ela para o lado amarelo, para poder parecer que ela estava um pouco mais quente esse dia. E aí é uma questão de gosto, nesse caso eu quero deixar um pouco amarelo, e eu vou colocar um pouco de magenta nas sombras, para poder combater o esverdeado que está gerando nas sombras da estátua. Logo abaixo tem saturação e vibração, e isso vai trabalhar o quão saturado as cores são. De maneira geral, vibração ele vai funcionar de uma maneira mais refinada quando está falando de cores, vai ficar um pouco mais natural. Eu prefiro utilizar vibração do que saturação. No caso dessa imagem, a gente vai aumentar um pouquinho a vibração dela, para poder dar um pouco mais de cor, porque por ser uma foto mais contrastada, a partir do momento que a gente tirou o contraste dela, a gente também tira um pouco de saturação. Com isso eu volto com as cores, mas eu vou diminuir muito pouco a saturação, para poder deixar com que as cores fiquem mais equilibradas. Próximo conjunto de ferramentas são os efeitos. Aqui você vai trabalhar de maneira criativa alguns efeitos na sua imagem. Você pode aumentar a nitidez, você pode trabalhar incluindo ruído na sua imagem, da maneira como você acha mais interessante, colocar a vinheta nela. Nesse caso, a gente vai trabalhar com a nitidez dela. Porque como era uma imagem muito escura, ela perde um pouco de detalhes nas sombras e eu quero voltar com esses detalhes. Por isso eu vou subir um pouco a textura dele e a claridade. Um jeito legal de avaliar o quanto você deve aplicar determinado efeito é colocar esse efeito em 100% e avaliar se aquele resultado é interessante. A partir dali você começa a diminuir até chegar no ponto que você entende que é o melhor possível. Se eu deixo ele em 100% no caso da claridade, por exemplo, e eu dou um zoom usando 2 dedos na estátua, eu vou ver que ela ganha muitas 3 dimensões. Mas isso também faz com que eu aumente o ruído da minha imagem. E eu não quero isso, então eu vou diminuir um pouco a claridade para poder ganhar esse aspecto tridimensional, mas não subir tanto o nível de ruído. Eu vou aumentar a textura, que vai trabalhar o microcontraste nos detalhes. Eu não vou mexer em vinhetas, eu não vou mexer em granulado, nada disso. Eu não quero mexer nesse tipo de coisa. Eu ainda vou passar para o próximo conjunto de ferramentas, que são os detalhes, que vai trabalhar especificamente a nitidez. E nesse caso eu vou subir um pouco a nitidez e vou aplicar uma máscara nela. O que a máscara vai fazer? Ele vai pegar tudo o que não tem contraste forte, ou seja, tudo que não é o contorno da imagem, e vai tirar o que foi aplicado de nitidez nessas partes. Então todo o céu não vai ter nenhum filtro de textura aplicado. Então ele não vai ganhar texturas e modificações nesse sentido. A única coisa que vai ser modificada são as formas que têm muito contraste, ou seja, os contornos dos objetos. E é nesse ponto que me interessa, porque aí eu consigo atrair mais interesse e mais atenção para a minha imagem nesses pontos. Eu também vou aplicar um pouco de redução de ruído, porque se a gente dá um zoom, a gente consegue ver, principalmente nas áreas muito escuras, que é a estátua, pontos coloridos e ruídos que não fazem parte dessa imagem. Nesse ponto é preciso ter muito cuidado, porque se você aplica demais a redução de ruído, você gera uma imagem muito esquisita, sem nenhuma textura e fica muito emborrachada. Quando isso é aplicado em 100% num retrato, você perde a textura da pele. Parece que é uma pele de boneca, o que não é nada bonito quando a gente está falando de retratos. Então vale a pena você ter cuidado à hora de aplicar isso para poder reduzir o ruído, o nível de ruído que a imagem tem, sem perder os detalhes da sua foto. E como nesse caso tem um ruído de cor muito grande, eu vou aumentar um pouquinho a redução do ruído de cor para poder pegar esses pontos coloridos de cores diferentes na minha imagem. Com isso eu vou voltar a imagem para poder visualizar ela como um todo, ver até onde que eu estou, e vou para o próximo conjunto de ferramentas, que é a ótica. Nesse caso, eu tenho 2 opções: ativar as correções de lente e remover os desvio cromático. O desvio cromático acontece principalmente nas bordas, quando a nossa lente ou a nossa câmera não tem resolução suficiente para poder registrar aquelas imagens, há um defeito óptico na sua foto e você cria um desvio de cor, ou esverdeado ou para o violeta, em áreas de grande contraste. Então eu vou ativar essa ferramenta para que ele automaticamente identifique essas áreas e faça as devidas correções. O próximo conjunto de ferramentas é a geometria. A gente não vai utilizar essas ferramentas nessa foto,
porque elas servem para poder corrigir perspectiva. Essas ferramentas a gente utiliza principalmente para fotografias de arquitetura, em que as linhas paralelas do prédio, quando você fotografa, elas vão convergir para o ponto de fuga da sua foto, consequência da maneira como nossas câmeras funcionam, e ela vai corrigir isso para poder fazer com que essas linhas que eram paralelas continuem paralelas na foto. Não é o caso da nossa imagem, a gente não precisa de fazer essas modificações. E os próximos 4 conjuntos de ferramentas específicos para eu aplicar modificações automaticamente ou redefinir o padrão para poder ter a nossa imagem como ela era inicialmente. E se você clica e segura na imagem, você consegue ver como era a sua imagem sem as modificações que você aplicou, e a partir do momento que você solta a imagem, você volta a enxergar tudo aquilo que você modificou naquela foto. Então você consegue avaliar o quanto que você modificou naquela imagem e se aquela imagem está natural o suficiente para o seu gosto. Feito isso, é só clicar no botãozinho de compartilhamento aqui em cima e mandar exportar para o rolo de câmera. Ele vai renderizar e salvar uma nova imagem no seu celular. O importante dizer é que, para chegar nesse resultado em que a gente tinha uma silhueta e a gente conseguiu recuperar todos os detalhes em sombra, a gente precisa de ter uma foto, um arquivo para poder editar em RAW. A gente explica um pouquinho sobre isso no vídeo anterior, que a gente fala quais são os erros mais comuns na hora de se editar uma fotografia. Se a gente estivesse fotografando em JPEG, o resultado seria diferente, uma vez que a gente não tem tanta liberdade para poder editar as informações daquela imagem. Essa é uma selfie que eu fiz quando eu estava fotografando essa imagem. E se a gente tentar fazer a mesma coisa, indo no conjunto de ferramentas de luz, aumentando a exposição e diminuindo o contraste e os realces para poder ter mais informações no céu e ainda assim o meu rosto ficar mais claro, a gente não vai conseguir uma recuperação tão clara como a gente conseguiu na outra foto. Porque a outra imagem estava no formato RAW e essa imagem está no formato JPEG, que é um formato mais comprimido, menor e que tem menos informações. Uma vez que eu tento recuperar as sombras dessa imagem, para poder clarear o meu rosto, eu começo a ganhar ruídos e, se vocês repararem bem, eu começo a incluir cinza nas partes escuras, porque o arquivo não tem informações suficientes para poder recuperar aquelas áreas. Mesmo que eu vá depois em detalhes para poder aplicar uma redução de ruído, ainda assim eu não tenho o mesmo nível de detalhes que eu tinha na imagem anterior. Mas é um jeito muito bom de recuperar uma imagem que você gosta e que você quer clarear um pouco o seu rosto porque a foto ficou escura demais. Entendendo como que esse programa funciona e o que cada uma das ferramentas modifica na sua imagem, você consegue sair de uma foto assim e chegar nesse resultado. Como eu disse no vídeo anterior, edição de fotografia não salva uma foto ruim, mas ela pega uma boa imagem e transforma ela numa imagem espetacular. E se você ainda tem alguma dúvida de como utilizar o Lightroom para poder melhorar suas fotografias, escreve aqui no comentário que a gente troca uma ideia. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, clica no joinha, que isso realmente faz diferença. Me segue no Instagram, que eu posto fotos e dicas de fotografia todos os dias. E a gente se vê no próximo vídeo.